Olá, boa noite. Hoje nós temos um assunto muito importante a tratar dentro da esfera alimentar, abordando um tema de reação adversa à ingestão de leite, onde dois assuntos serão comentados e esclarecidos. A intolerância ao leite, particularmente à lactose, e as alergias às proteínas do leite de vaca. São dois temas de abordagens diferentes do ponto de vista das especialidades. Um é um tema nutricional, puramente nutricional, ligado à esfera gastroenterológica, e o outro é um tema referente a um tipo de alergia alimentar. Hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco a coparticipação da doutora Diana Suassuna, que é uma estudiosa no ramo da nutrologia e vai nos ajudar, vai nos auxiliar a esclarecer esse importante assunto. Boa noite, doutora Diana. Boa noite, professor Fernando. Antes de iniciar a nossa conversa, o nosso debate, é importante a gente esclarecer que a gente vai estar falando de dois macronutrientes diferentes, Apesar da alergia ser ao leite, ser um tema da alergia, mas também, a gente lembra que faz parte também da alçada nutricional, pois a alergia ao leite, ela é relacionada ao macronutriente proteína, é a proteína do leite de vaca. Já a lactose, a intolerância à lactose, é um problema relacionado ao açúcar, ao carboidrato do leite, que é um nutriente, um macronutriente diferente. Então, muitas vezes, no consultório, quando a gente vai fazer a anamnese, a história clínica, e pergunta, você tem alergia a algum alimento? Não é incomum os pacientes responderem, eu tenho alergia à lactose. E aí, professor, existe alergia à lactose? Vocês sabem muito bem que, como a doutora Diana comentou, a lactose ele é um carboidrato, é um disacarídeo. É uma molécula de baixo peso molecular, ele não induz resposta imune, portanto, não se trata de uma doença alérgica. O problema da intolerância à lactose é um problema enzimático, uma deficiência enzimática que impede que esse carboidrato seja metabolizado e absorvido pelo intestino. Então, na verdade, é muito comum chegar o paciente dizendo, doutor, eu vim aqui já encaminhado porque eu tenho alergia à lactose. Quer dizer, ele já troca a própria terminologia vindo já de um médico para ser atendido. O médico às vezes orienta direitinho, mas ele na hora fala em alergia à lactose. Portanto, esse tema, hoje, o objetivo maior é esclarecer aspectos clínicos, epidemiológicos e de prevenção dessas duas enfermidades. Então, da intolerância à lactose de um lado e a alergia à proteína do leite de vaca. Carboidrato é deficiência enzimática, lactose, proteínas do leite é outra história, é doença alérgica, imunológica semelhante, que provoca rinite alérgica, provoca crises de asma, provoca uma anafilaxia gastrointestinal, uma série de problemas ligados à própria natureza alérgica, mediada por aquele anticorpo IgE. Embora algumas alergias ao leite seja devida a alergias não mediadas por IgE por outro mecanismo. Mas vamos começar então a falar um pouco sobre intolerância à lactose. Então a doutora Diana vai esclarecer como é que a gente diagnostica, como é que a gente sabe que uma pessoa tem intolerância à lactose e também que tipo de exame se pede ou como é que a gente interpreta e qual é a orientação que se dá para esses pacientes. Como a gente já iniciou a conversa, falando que é um problema de intolerância, de deficiência enzimática, eu gostaria até de fazer aqui um esquema, para a gente ilustrar melhor, tentar ver se a gente consegue colocar aí no vídeo, a reação de digestão, do açúcar do leite, que é a lactose. Vou mostrar aqui para vocês, fazer aqui o esquema e já apresento aqui
Não, só um instante. E pronto. Deixa eu ver se dá para aparecer aqui no vídeo, né? Tá ok aqui? Deixa eu ver. Tá ok? Pronto. Então, veja bem, né? O açúcar lactose, né, que contém no leite, né, e derivados, ele é digerido pela enzima lactase e ele vira duas outras moléculas, né, quando ele é digerido. Uma, né, é o açúcar, o monossacarídeo galactose, e o outro, glicose, né? Então, quando a gente tem deficiência dessa enzima lactase, essa reação não acontece, né? Eu não consigo fazer a digestão da lactose. E o que não é digerido é o que? Fermentado. Então, aparecem aqueles sintomas, né, gastrointestinais, diarreia, né, de distensão abdominal, de aumento na produção de gases. Então, a gente entender essa reação química, né, já é meio caminho andado para a gente compreender, né, a fisiopatologia aí da intolerância à lactose. Quando a gente vai, né, investigar, né, se a pessoa tem algum problema, né, relacionado a este nutriente, né, primeiramente a gente deve valorizar a queixa do paciente, né, a observação clínica, né. Ele mesmo chega dizendo, olha, quando eu faço a ingestão do leite, ou eu como um queijo, né, ou às vezes, né, até um iogurte, eu sinto um desconforto abdominal, né. Então a gente já começa a pensar e valorizar a queixa do paciente, né. Algumas vezes, né, a gente acaba também lançando mão dos testes de intolerância, né. É a gente pesquisar, né, né, do ponto de vista laboratorial, essa intolerância, né? Então, como é que se faz, né? A pessoa ingere um xarope, uma garapa, né, contendo lactose, né? E aí, minutos depois, né, é colhido sangue, né? Em jejum é colhido sangue, né? Para o quê? Dosar glicose. Quer dizer, no teste de intolerância à lactose, o que é dosado no sangue não é a lactose, é a glicose. É dosada a glicose do sangue e em seguida, né, depois da ingestão, né, de lactose, é medida o quanto de glicose aumentou no sangue, né? Então, quer dizer, se não houver lactase suficiente, não haverá esse incremento de lactose, né, na corrente sanguínea. Então, a pouca mudança, né, na concentração de glicose no sangue, né, faz a gente, né, diagnosticar, né, a intolerância à lactose. Lembrando que, né, é um exame que pode vir, né, falso, né, positivo, né, nem sempre a gente vai tratar o exame, a gente vai tratar o paciente, vai lembrar, valorizar a queixa, né, e esse é um dos meios de diagnosticar, né. Mais alguma consideração? Exatamente. Então, como vocês viram, o paciente que tem intolerância à lactose, ele não faz teste alérgico. Ele vai fazer um teste de intolerância e tolerância à lactose, saber se ele tolera ou não a lactose. E como foi dito aqui, você vai medir a quantidade de glicose absorvida. Imagina um paciente diabético, por exemplo, ele vai ter uma glicose muito alta, não dá para fazer esse exame. Então, tem várias limitações de fazer o exame. Mas uma coisa importante é que a intolerância à lactose, o diagnóstico é clínico. E os sintomas são totalmente gastrointestinais. O paciente tem diarreia, o paciente tem flatulência, o paciente... são sintomas chamados dispépticos, sintomas ligados ao trato gastrointestinal. Agora, quando eu falo em alergia à proteína do leite de vaca, a coisa é diferente. E aí se trata de uma reação de hipersensibilidade, como acontece com os ácaros, por exemplo, na alergia respiratória. Sendo que a porta de entrada, em vez de ser a via respiratória, passa a ser a via digestória. Em vez de ser o ácaro, passa a ser a proteína do leite. E aí eu tenho sintomas locais, que nem sempre são os mais frequentes, mas sintomas sistêmicos. Na pele, por exemplo, a urticária, por exemplo, uma alergia oral, eu boto o alimento na boca e imediatamente se faz um edema na língua, edema na laringe,
uma anafilaxia, uma reação alérgica mesmo, sistêmica, broncoespasmo, falta de ar, escorrimento nasal, rinorreia, são sintomas alérgicos mesmo. E não são sintomas ligados totalmente ao trato gastrointestinal. A intolerância à lactose pode acontecer em qualquer idade. Antigamente se tinha uma forma congênita, que era a criança já nascia com ela, e outra forma adquirida, que era uma genética tardia na adolescência. Hoje não existe mais isso. Então, a lactose é uma situação de equilíbrio dentro do próprio intestino, da flora, a própria flora intestinal, a microbiota famosa, microbiota intestinal, que vai modular uma resposta do intestino a produzir mais ou menos lactase. E aí, então, nós vamos ter uma situação bem diferente. Então, vamos lá. Intolerância à lactose, sintomas gastrointestinais, sintomas digestivos, localizados, ocorre praticamente em qualquer idade. Enquanto que a alergia ao leite de vaca, ela é uma doença da infância, dos primeiros anos de vida. Porque o leite de vaca é o primeiro alimento que a criança ingere quando deixa de mamar. Ou então quando a mãe não pode oferecer o leite. Então, às vezes, a introdução do leite de vaca é muito precoce. E aí o que acontece? Como é uma proteína estranha que está penetrando pela via digestória na criança, ela vai desenvolver o sintoma. E eu quero dizer para vocês que existem 3 proteínas do leite de vaca. Existe uma proteína chamada beta-lactoglobulina. Essa proteína não existe no leite materno. A espécie humana não produz essa proteína. De tal forma que se a mãe, por exemplo, está tomando leite de vaca, essa beta-lactoglobulina, que é uma proteína da vaca, é estranha, portanto, para a própria mãe, ela é resistente ao suco gástrico, portanto, ela passa incólume no trato gastrointestinal, e ela é resistente às proteases, portanto, ela não é digerida. E ela vai direto e é absorvida. Ela é pequena, de baixo peso molecular, 33 kilodaltons por aí. Ela passa direto e vai ser eliminada pelo leite materno. Então, a criança que nunca tomou leite de vaca, mas tem a susceptibilidade genética a ter alergia ao leite de vaca, e se ela recebe o leite materno, tendo essa proteína, ela vai ter alergia ao leite de vaca. E essa alergia vai ser essa proteína. Então quer dizer que a criança vai ter alergia à proteína do leite de vaca sem nunca ter tomado leite. Então nós, como os pediatras, por exemplo, eles são muito ávidos, inclusive nesse diagnóstico, em sempre interferir junto à mãe a respeito da sua dieta. E as outras 2 proteínas, a alfa-lactoalbumina e a caseína, já são proteínas diferentes. A alfa-lactoalbumina é igual, praticamente é homóloga, tanto para a vaca, como para o ser humano, como para o gado bovino. E a caseína, são 4 tipos de caseína, é aquela proteína que coagula, que forma coalhada quando você vai tomar a famosa coalhada do leite da vaca. É aquela proteína que é resistente ao calor. Por exemplo, se uma criança tem alergia só à lactoglobulina, se você ferver o leite, pode tomar seu leite tranquilo. Por quê? Porque você denaturou a beta-lactoglobulina, que é sensível ao calor, mas você preservou o leite. Né? E o leite, quando você ferve o leite, você desnatura as 2, mas não desnatura a caseína, que ela é termoresistente. Agora, bota uma gota de limão, que a caseína vira coalhada. Ou seja, ela é desnaturada, ela perde a sua função. Portanto, quando se fala em alergia à proteína do leite de vaca, são 3 proteínas. Qual é a pior dela? A caseína. Porque ela pode aquecer, pode ferver, o leite vai continuar produzindo manifestações. Não vai desnaturar. A intolerância à lactose, né, falando da intolerância congênita, né, ela pode acontecer também sem a ingestão, né, sem a criança ter ingerido leite de vaca, porque a gente lembra que o nutriente lactose também vai ser encontrado no leite materno, mesmo que a mãe não faça a ingestão do leite de vaca. Né? Então, como a lactose é um açúcar, é um carboidrato encontrado também, né, a formação, né, do leite materno, né, a criança que tem a intolerância à lactose congênita, ela já vai apresentar problema logo após o nascimento, assim que for, né, lactada, né, ao seio da mãe.
Então, essa é uma condição mais rara, né? Tem relação com um genótipo, né? Uma mutação genética, né? A expressão de um gene, né? Ou a não expressão de um gene, né? Sintetizar a lactase desde o nascimento, né? Além disso, né, além da intolerância à lactose congênita, né, tem a secundária também. Então, tem algumas crianças, né, na primeira infância que se expõem a infecções do trato gastrointestinal, que lesam o epitélio da mucosa intestinal, né, do intestino delgado, e transitoriamente, né, essas crianças elas ficam com intolerância à lactose, elas não conseguem digerir a lactose devido a essa lesão do epitélio, né, da mucosa intestinal. Então, passado, né, o período da infecção, né, a tendência, né, da criança voltar a ser tolerante. Então, tem essa intolerância à lactose transitória também, né, que acontece aí nos períodos infecciosos, né, pós-infecciosos. Né. Tem aquela do adulto, né? À medida que a gente vai ganhando mais idade, realmente há uma diminuição natural, né, da produção da enzima lactase. Né? Então, a gente, quando vai, né, ficando adulto, né, com o entendimento que a gente não precisa mais mamar, né, então a gente começa realmente a diminuir a produção de lactose. Aí eu respondo a pergunta do nosso amigo, né, do colega Leonardo. Ele fez justamente essa pergunta: por que o adulto, né, mesmo com a produção, né, baixa de lactose ou menor, progressivamente menor de lactase, ele ainda, né, consegue digerir e muitas vezes nem tem nenhum sintoma. Né? Isso vai depender da sua microbiota intestinal, né, das bactérias que colonizam o intestino, da relação, né, que essa genética ou epigenética, né, das bactérias com as nossas células, né, do intestino, assim, interrelacionam, né, e favorecem a digestão dessa lactase. Nós consumimos leite de vaca, né, há pouco tempo em relação, né, à existência, né, do ser humano na face da Terra. Então, nós consumimos leite de vaca, né, há aproximadamente 10 mil anos. Né, isso é muito pouco tempo. Então esse salto, né, evolutivo, né, há 10 mil anos, o ser humano reconhecer que poderia nutrir, né, um ser humano com um leite de outro animal foi uma descoberta muito interessante. Né? O leite é um alimento muito nutritivo. Né? Quantas crianças, né, sobreviveram e vivem até hoje por conta do leite de vaca? Né? Veja que foi uma descoberta bem interessante, mas do ponto de vista evolutivo, o consumo de leite ele é bem recente. Né? Então, ao longo desses 1000 anos, né, desses milênios, né, houveram adaptações, né, na mucosa intestinal, né, do ser humano, sobretudo daquelas populações que consumiam, né, ou consomem leite de vaca, né, de maneira a tolerar melhor, né, a favorecer o processo digestório desse nutriente, que é a lactose. Para algumas bactérias, ele inclusive é um pré-biótico, ele é alimento de bactéria. Né? Então, os lactobacilos, né, bacilófilos, né, eles se valem da lactose como alimento. Então, esse papel de interrelacionar a microbiota com, né, a genética da microbiota das bactérias intestinais com a nossa genética, determinando um fenótipo, né, de resistência ou não, de intolerância ou não, né, à lactose. Tem uma pergunta aqui, né, de Mili Delgado, né, ela faz aqui a pergunta: além da retirada do leite na dieta da criança, qual outro tratamento é indicado para alcançar a cura da alergia? Vamos aprofundar mais um pouco o assunto da alergia ao leite de vaca, porque tem várias perguntas aqui, que essas perguntas se completam, na verdade. Então, a gente vai fazer aqui um resumo, na verdade. Então, em relação à alergia, uma pergunta que muita gente faz é: por quanto tempo o meu filho vai ser alérgico? Quanto tempo eu posso voltar a ofertar leite para o meu filho? Essa é uma pergunta clássica, né? Então, a estatística diz que até 4 anos
né, até 4 anos, de cada 5 crianças, apenas uma fica tolerante. Porque como muito bem disse a doutora Diana, o intestino vai se adaptando também ao processo alérgico. Então existe um estado imunológico de tolerância, imunotolerância. Essa tolerância faz com que você não reaja mais à proteína do leite. Portanto, a gente sabe muito bem que a proteína do leite, né, essa alergia à proteína do leite, ela tende a desaparecer quando você deixa de oferecer o leite. E aí, o que acontece? O paciente, quando você está com 4 anos, de cada 5, só um fica tolerante. Com 8 anos, de cada 5, 2 ficam tolerantes. Com 12 anos, de cada 5, 3 ficam tolerantes. E com 16 anos, aí vamos dizer que 16 anos, 80% daquelas crianças que agora já são adolescentes vão aceitar o leite com boa. Então isso é uma estatística dos trabalhos que nós pesquisamos, é o mais correto, é dizer que existe um estado de tolerância alimentar. Embora não tenha tratamento, no sentido de você deixar de ser alérgico imediatamente, você vai ter que tirar o alimento, você vai ter que excluir o alimento da dieta. Mas por outro lado, existe um otimismo em relação ao futuro, de que esses pacientes vão se tornar tolerantes. Quando o paciente tem sintomas de asma e de rinite, principalmente de asma, ele faz crise de broncoespasmo quando ele ingere leite, esses pacientes têm um prognóstico mais grave. E passam mais tempo, muito mais tempo, para tornar-se tolerantes. Então não existe uma matemática, mas é mais ou menos esse padrão de se tornar tolerante ou não. Tem uma pergunta aqui interessante. Aqui há muitos testemunhos, inclusive, que eu quero agradecer, dizendo a história das crianças que nunca tomaram leite e realmente trouxeram do leite materno essa alergia. A alergia ela é hereditária, há uma predisposição genética, então ninguém vai ser alérgico a leite de vaca se não tem o gene da alergia, mas ela vai se desenvolver se entrar em contato com essas proteínas. Tem uma outra pergunta que diz, como é que eu sei qual é a proteína que eu sou alérgico? Então, existem os exames, o prick test, que é aquele que faz no antebraço, que se faz as gotinhas e depois se faz a leitura, mas aquele não é um bom teste para alimento. O dia a dia do pediatra, do alergologista, é solicitar a dosagem da IgE específica para essas 3 proteínas em separado. E você vai ver qual daquelas proteínas a criança vai ser alérgica. Não fiquem muito otimistas, porque normalmente são alérgicas às 3. Dificilmente você vai ter uma alergia só a uma proteína daquela. Quando tem, graças a Deus, se for a beta-globulina ou a alfa-albumina, a alfa-lactoalbumina, se você ferver o leite, está resolvido o problema. Mas se for a caseína, que é a maioria das alergias à proteína do leite de vaca, então você vai realmente ter que retirar, excluir o leite da dieta. E eu quero chamar a atenção, uma coisa importante, é que alguém pode perguntar, existe vacina para alergia alimentar? Existem vacinas em etapas avançadas de pesquisas, algumas delas já liberadas para uso clínico, mas ainda restrito à pesquisa, em relação às vacinas por via oral, ou seja, fazer doses crescentes dessas proteínas para a criança mais cedo se tornar tolerante. Mas isso não é ainda uma prática médica com alto nível de evidência, até porque não tem experiência ainda a nível clínico, mas é uma esperança que nós temos no futuro da gente ter essa alergia realmente resolvida. Uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção é que o teste que define se a pessoa é alérgica ao leite ou não é o chamado teste de exclusão ou teste de provocação. Então, logicamente que não é uma medida que é difícil de fazer, porque tem um risco, né? Que a criança vai fazer o sintoma quando você der o leite, mas é o que está recomendado no sentido de ser o teste de maior digamos assim, significado. Tem uma pergunta aqui de Rose, que é: com qual idade podemos fazer os testes alérgicos nas crianças? É uma boa pergunta. Isso é uma coisa muito pessoal minha, porque tem colegas que fazem
já a partir do primeiro ou segundo ano de vida, mas o teste, o prick test, aquele que se faz as gotinhas e se faz a puntura, eu só faço depois dos 3 anos de idade. Não só por causa da idade, que o paciente é mais colaborativo, mas também porque o número de falsos positivos e negativos é muito grande. O melhor teste para crianças abaixo de 3 anos, onde se situa o universo da alergia ao leite de vaca, é exatamente a dosagem da IgE específica para alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina e caseína. A caseína tem 5 tipos. A alfa-S1, a alfa-S2, a alfa-S3, a beta e a kappa. Essa aqui, a alfa-S1, é a responsável pela grande maioria das reações alérgicas ou anafiláticas. Mais alguma pergunta, Diana? Quem tem alergia à proteína deve tomar leite à base de aminoácidos ou pode tomar de soja ou outros animais? Aí eu digo, e o leite de cabra? Quem tem alergia a leite de animal, seja vaca, seja cabra, seja camela, seja burro, jumenta, todos os leites, eles dão reação cruzada. E cada leite de animal diferente que você vai tomar tem implicações nutricionais muito graves. Inclusive deficiência de vitamina, e que não tem nenhuma indicação. Se você é alérgico ao leite de vaca, a criança é alérgica ao leite de vaca, qual é a conduta? Abaixo de 6 meses, existe um leite chamado extremamente hidrolisado, em que a proteína está extremamente hidrolisada, fortemente hidrolisada, que é a eleição. Isso menos de 6 meses. Acima de 6 meses, você tenta ainda o fortemente hidrolisado. Aí vem a história da soja. Por isso que eu acho assim, toda vez que você fizer um teste para alergia a leite e pedir as 3 proteínas do leite, peça a soja também. Porque se a criança vier tomar o leite de soja, o produto da soja, você já sabe se ela é alérgica ou não. Eu quero lembrar que 30% das crianças que são alérgicas ao leite são também alérgicas à soja. E a soja tem um problema muito sério. Tem fitatos, tem fitoestrógeno, então o menino macho que vai tomar soja, ele vai ter problemas hormonais. E as meninas também. E as meninas também, que vão ficar mais ainda, mais irregulares. Hoje em dia é uma discussão muito séria sobre o uso da soja como substituto da proteína do leite de vaca. Inclusive, recomendando os extremamente hidrolisados e dos aminoácidos, que esse é o mais seguro que tem, esse é aquele que mais realmente é o melhor, é o mais caro e também deve ser deixado para situações especiais. Infelizmente, esses leites hidrolisados e os aminoácidos, eles são muito caros, são fornecidos pelo governo, muitas vezes não tem um estoque suficiente, e aí termina prescrevendo-se o chamado leite de soja, que tem resolvido o problema, apesar dessas limitações, dos efeitos que podem acontecer, mas se não tiver o leite de soja, ainda é uma alternativa àquelas populações geralmente de baixa renda, que não podem ter acesso a esses leites mais hidrolizados. Mas eu quero dizer que o serviço público, de maneira ruim, péssima ou boa, ela fornece isso através da Unicat, esses leites são distribuídos a essas crianças. Outra coisa que vale a pena salientar também é que a pesquisa da alergia, né, ao leite de vaca, ela deve ser feita quando há suspeita, né? Não dosar IgE de todo mundo, né? Pode vir aí os falsos positivos e a gente tirar o leite de uma pessoa sem necessidade. Então, a gente vai fazer essa pesquisa quando há suspeita, quando há queixa. Um dado interessante também, agora que a doutora Diana lembrou, tem paciente que é muito sabido, né? O paciente chega, abre o exame, não é nem para abrir, ele abre o exame, aí lê lá, alfa-lactoalbumina, normal, até 0,35. Aí se der 1,8, eita, alergia. Aí as outras proteínas. O nível mínimo para você considerar uma alergia a leite é em torno de 3 a 4 unidades, imagina. Então, está lá que está normal, está lá que está aumentada, mas do ponto de vista clínico, você só vai valorizar se estiver acima
3,5 no mínimo 4,4. São dois cutoffs que são colocados, dois níveis de normalidade, dependendo da especificidade do método. E aí, abaixo disso, você tem que ver os dados clínicos, tem que ver se realmente há relação da ingestão com os sintomas, porque esse exame, nem Dr. Google vai dar o diagnóstico. Só os médicos especialistas, os pediatras, realmente, que também lidam no dia a dia com esse problema. Estamos chegando ao final da nossa, dessa nossa, mais um live, agora com a participação da doutora Diana nesse evento importante, não é? Acho que nós, pelo menos, conseguimos responder grande parte das perguntas, se não todas, e assim dizer a vocês que nós estamos muito felizes em poder cooperar, poder colaborar, poder compartilhar da nossa experiência, não é? O estudo da doutora Diana no campo da nutrologia, a minha experiência de 40 anos na alergologia, e então a gente oferecer um pouco mais da nossa experiência para vocês. Doutora Diana, seus comentários finais. Obrigada pela atenção dos colegas, e seguidores do Instagram que assistiram essa live. Estamos à disposição para as perguntas em outro momento também, e boa noite para todos. Boa noite.